Corinthians 0, Cruzeiro 0, um jogo acima das expectativas. Vamos ser sinceros, antes do jogo a gente estava muito mais cético em relação à capacidade do Corinthians de apresentar o futebol que apresentou. O Corinthians hoje apresentou muito mais organização e solidez defensiva contra o líder do campeonato. Caio Jorge, ninguém viu. Matheus Pereira, ninguém viu. O Corinthians foi bem atrás. Outro ponto positivo, a entrega de Rodrigo Garro, que vai ganhando mais ritmo, vai melhorando fisicamente e mostrando que é disparado o jogador mais importante do Corinthians, o jogador de mais qualidade. O Corinthians teve dificuldades na construção de jogadas, claramente, né? O Corinthians entrou com o José Martinez e o Charles, né? Eu gravei um vídeo antes do jogo, parece que o Dorival assistiu o jogo. Não que eu tenha sugerido o Charles, confesso que nem passou pela minha cabeça. Eu falei muito sobre o Rian jogar esse jogo, mas ele entrou com o Charles ao invés de Bidon e Carijo, né? Que, como eu venho frisando, os dois ao mesmo tempo, muito difícil, só em situações muito específicas, aí quando o Corinthians é claramente superior tecnicamente, que não era o caso hoje, né? Bidon e Carijo não marcam ninguém, então muito difícil os dois jogando juntos, só com um volante de contenção. Então jogaram Charles e o José Martinez, que foram muito mal, né? Dois volantes aí de baixíssima qualidade técnica, né? O Charles, um zero à esquerda, não ataca, não defende, faz faltas imbecis, qualidade técnica nenhuma, né? Impressionante. Um time gastar dinheiro para trazer um jogador como o Charles, para mim, é um dos crimes que são cometidos aí no futebol atual, né? Para que tem base, né? Se a base não revela um jogador do nível do Charles, pode fechar. José Martinez também muito mal. Antes do jogo eu falei, é o rei do turnover, né? É aquele cara que recupera a bola e entrega em seguida para o adversário. E hoje, mais uma vez, ele errou vários passes, matou várias jogadas, além de ter tomado um cartão amarelo estúpido no primeiro tempo, né, que poderia ter causado mais problemas, né, ele poderia ter tomado o segundo amarelo, não tomou por sorte, e enfim, esses dois volantes aí comprometeram muito a atuação do meio campo do Corinthians, mas o Corinthians segurou o líder do campeonato, né, o Corinthians realmente foi, na minha opinião, até superior. Eu acho que o Cruzeiro foi melhor no início da partida, foi para cima, né, mas depois disso o Corinthians teve mais a posse de bola, da metade para o fim do primeiro tempo, e durante o segundo tempo todo o Corinthians conseguiu pressionar mais. Pela primeira vez, o time do Dorival Júnior conseguiu marcar pressão, não o tempo inteiro, obviamente, mas por bons momentos do jogo, e isso é importante. Vamos ver se o Corinthians consegue evoluir nesse sentido, é muito importante não manter as linhas baixas o tempo inteiro, e o Corinthians conseguiu algumas vezes hoje durante o jogo. O Corinthians teve Depay e Thales Magno, né? A gente também falou que o Romero, não tá numa péssima fase, não é jogador para ser titular do Corinthians hoje. O Dorival hoje acabou mexendo, entrou com o Thales Magno, que não foi bem, né? Na verdade, mais do mesmo. O Thales Magno, ele dá aquela dançada dele e tal, e acaba caminhando para trás ou passando para trás. Ele conseguiu uma finalização que até passou perto aí do gol do Cássio. E o Memphis Depay também, dois chutes perigosos de fora da área, foi bem nas bolas paradas, mas perdeu algumas jogadas aí, porque, como sempre mostrou, tá pesado, né? Tá pesadão, um jogador que não tem aquele arranque, aquela potência, tem muita qualidade técnica, mas falta isso, aí uma bola enfiada pelo Garro na frente, aliás, pelo Thales Magno. O Thales Magno roubou aquela bola, enfiou para o Garro em profundidade, ele saiu na frente do Fabrício Bruno e foi perdendo na velocidade. O Fabrício Bruno deu a volta nele, quando entrou na área ele tentou cortar, o Fabrício Bruno roubou a bola. Mais um jogo, não foi um jogo péssimo do Memphis Depay, mas abaixo, como eu sempre digo, ele não vale o que cobra, né? É realmente um jogador que ganha o que ele ganha e que faz questão de cobrar, tem que entregar muito mais em lances como esse aí. Ele tem que decidir o jogo, né? Ficou muito claro também, em relação ao ataque do Corinthians, que faltou um jogador de velocidade, né? No finalzinho do jogo, finalmente o Dorival Júnior arriscou e colocou o Kaique,
que não teve muito tempo para jogar ali, realmente não teve tempo de fazer nenhuma jogada. Tem que dar mais minutos para esse menino, tem que testar. Tem que testar. Eu já falei, hoje em dia no futebol, a gente vê isso na Europa o tempo inteiro. A gente viu o Chelsea, que foi campeão do mundo agora, a gente vê vencendo o Paris Saint-Germain, outro time com muitos jogadores jovens. Os jogadores jovens, 18, 19 anos, tem que estar pronto. Tem que estar pronto, tem que jogar. Não tem essa, cara, de ficar esperando até quando? Até fazer 22, 23? Tem que pôr para jogar, tem que desenvolver esses caras aí. E eu acho que o Kaique é um jogador único no elenco do Corinthians, um jogador de drible, de profundidade, que quebra linhas, que tem o drible, que também bate bem, né? Lembrando aquele golaço que ele fez na final da Copa São Paulo contra o Cruzeiro, bate bem no gol, tem que ter oportunidades, tem que colocar ele para jogar. Acho que facilitaria um pouco a vida do Rodrigo Garro hoje, que deu vários lançamentos aí, mas não encontrou um parceiro aí para concluir essas jogadas, né? Primeiro tempo, vamos falar um pouco dos lances, né? O primeiro tempo começou, o Charles já mostrou que veio, né? Quebrou a cabeça do Gustavo Henrique de cara. Impressionante. O Charles é um jogador horroroso. Mas, enfim, o jogo começou com o Cruzeiro pressionando, né? O Caio Jorge tentou alguma coisa ali no início, depois aquilo desapareceu. O Corinthians, como eu disse, tinha dificuldade na construção, tentava umas bolas longas para o Memphis Depay, que não funcionavam. E a partir dos 15 minutos o Corinthians conseguiu colocar a bola no chão e a partir daí teve a posse, teve mais controle do jogo até o fim, até o fim. José Martínez, como eu falei, fez aquela falta estúpida, tomou amarelo. O primeiro lance de perigo do Corinthians foi uma falta do lado esquerdo do campo, no bico da grande área ali, uma jogada ensaiada. O Garro pisou na bola para o Memphis bater, defesa do Cássio. Cruzeiro não chegava muito, e o Garro tentava carregar esse time do Corinthians para cima do Cruzeiro, né? O Thales Magno muito desaparecido em campo. Corinthians no primeiro tempo achei muito penso para o lado esquerdo, jogou muito com o Bidu, pouco com o Mateuzinho, né? Não invertia as jogadas, porque o Garro canhoto acabava caindo para a esquerda também. O Thales Magno estava ali, o Breno Bidon também canhoto, né? E o Corinthians aí com o Charles e José Martínez acabava não jogando muito pelo lado direito. O Corinthians, no primeiro tempo, achei que, como eu disse, da metade para o fim foi superior. No segundo tempo, o Corinthians aí sim foi para cima, marcou pressão, marcava a saída de bola, né? A jogada que eu falei do Thales Magno, que ele finalizou aos 5 minutos. Aos 21 entraram o André Carrijo e o Romero, saíram Charles e Thales, né? Mas o jogo caiu muito tecnicamente, apesar de ser muito brigado, muita discussão. O juiz, como sempre, minando o Corinthians em jogadas pequenas. É difícil vir aqui e reclamar da arbitragem, porque às vezes quem não torce, quem não tem essa paixão, só estava assistindo o jogo, às vezes tem dificuldade em perceber. Mas quem tá atento, tá ligado, vê que o juiz inverte uma falta, dá amarelo para o jogador de um time num lance parecido, não dá para o do outro, né? Inverte lateral. Juiz, no finalzinho do jogo, agora, uma jogada, um contra-ataque com o Rodrigo Garro, ele estica a bola, bate no jogador do Cruzeiro, até achei falta, bate no jogador do Cruzeiro, sai, ele inverte um lateral no fim do jogo, então o juiz acaba complicando nesse sentido aí, mas não teve mais muitas coisas, não, só no finalzinho que o Corinthians pressionou, né? Teve um contra-ataque aí que o Garro deixou a bola para o Memphis Depay, que ajeitou, bateu forte de fora da área, o Cássio fez uma boa defesa, e no escanteio aí o Corinthians cobrou, e o defensor do Cruzeiro, Villalba, né? Salvou em cima da linha ali, seria um gol de cabeça, enfim. Foi esse o jogo hoje, foi um pouco melhor do que vinha sendo. Para mim, o melhor jogo hoje contra o líder do campeonato, o melhor jogo desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, dessa parada que teve. E vamos ver se o time continua evoluindo. A gente quer que o Corinthians evolua, que o Corinthians melhore, né? Ninguém está aqui para ficar só cornetando. A gente quer ver esse time ganhar, esse time pontuar, e a gente não precisar passar tanto nervoso como a gente vem passando. Sábado, pelo Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro, mais um jogo dificílimo, e vamos ver se de repente o Yuri Alberto pode voltar, tá fazendo falta demais. O Alberto tá fazendo muita falta para o Corinthians. Vamos ver o que o Dorival arma aí para esse Botafogo e Corinthians no sábado. E aí